Olá, sexto ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer juntos, aqui no meu compartilhamento de tela, a correção da lista que foi enviada para vocês na semana passada. Vamos lá. Então, pessoal, o que acontece aqui na primeira questão? Todos esses exercícios que estão nessa lista pertencem à apostila, tá? Semestral de vocês, tá? Então, vamos lá. Então, na primeira questão, nós temos o seguinte: o que acontece com o resto quando somamos 10 unidades ao subtraindo? Então, pessoal, para a gente poder responder essa questão, nós vamos fazer o seguinte, tá? Vou fazer aqui, ó. Vou abrir uma tabela, que aí fica mais fácil da gente ver o que acontece com a nossa operação durante esse desenvolvimento, tá bom? Então, criei aqui uma tabela. Adicionar o centro. Vamos lá. Então, a gente tem que lembrar primeiro os elementos da nossa operação de subtração. Então, na parte superior, nós temos o minuendo, tá? O elemento, o número que vai subtrair é o subtraindo. E o resultado é chamado de resto ou diferença, tá? Então, no caso, o nosso minuendo, eu vou dar um exemplo numérico aqui, tá? Por exemplo, vou botar 56, tá? E o nosso minuendo, eu vou colocar como sendo 15, tá bom? Então, como a nossa conta é de subtração, então tem um traço de subtração aqui na frente. Então, nós vamos fazer essa operação. 56 menos 15. Quanto que vai dar, gente? 6 menos 5 dá 1, certo? E 5 menos 1 dá 4. Então, essa nossa subtração deu, né, como resultado, 41. Agora, nós vamos fazer, com estes números que aqui estão, a modificação pedida pelo enunciado, que está pedindo para somar 10 unidades no subtraindo. Então, eu vou copiar essa tabela aqui. Copiei e vou fazer a modificação. Ele não pediu para somar 10 unidades no subtraindo, então não temos mais 15. Nós temos 15 mais 10 dá 25, certo? Esse é o nosso novo subtraindo. O que vai acontecer com o nosso resto, pessoal? 6 mais 5 vai dar 1, só que agora é 5 menos 2. 5 menos 2 dá 3. Então, o nosso resultado não é mais 41, tá dando 31 agora, tá? Lembrando que esse 15, esse 25, era o subtraindo anterior, né? E a gente adicionou 10 unidades nele, tá? E aí, com isso, o nosso resultado se modificou, tá? Vou fazer agora outro exemplo, tá? Outra tabelinha aqui. Diminuindo, subtraindo o resto. Vamos dar outro exemplo numérico, diferente do que nós usamos no outro. Para o minuendo, vamos colocar, por exemplo, 34, tá? E o meu subtraindo, pessoal, vai ser aqui, 12, tá bom? Qual vai ser o meu resto? Qual vai ser o meu resto dessa subtração? 4 menos 2 nas unidades dá 2.
E agora nas dezenas, 3 menos 1 dá 2 também. Então, esse nosso resultado aqui dá 22 como resposta. Agora eu vou copiar essa tabela, que nem nós fizemos no caso anterior, né? E vamos fazer as modificações. Então, agora, não é mais 12 o nosso subtraindo. Ele vai virar 22. Lembra que tem que adicionar 10 unidades, né? Essa foi a modificação que nós fizemos no primeiro exemplo, né? Então, a nossa subtração agora, pessoal, é fazer 34, que é o nosso minuendo, menos 22, tá bom? Vamos lá. Essa é a conta aqui que nós estamos fazendo. Quanto que vai dar, hein, gente? 34 menos 22. Vai dar 12, né? Então, o que a gente pode falar a respeito desses nossos dois exemplos? Tá? Nós pegamos o primeiro exemplo de 56 menos 15 e o segundo de 34 menos 12. Quando adicionamos 10 nos subtraendos, que são os números que vão fazer a retirada, o que vai acontecer com os resultados, pessoal? Eles vão reduzir em 10 unidades. Não foi isso que aconteceu? O primeiro resultado era 41, virou 31, que então era o resultado anterior menos 10. Pessoal, vou pedir desculpa por barulhos que estejam aqui no entorno. Tem algum local com obra aqui, e aí acaba acontecendo isso no meio das gravações, tá? O resto anterior foi 10, foi 12, e aí, como nós tínhamos adicionado 10 no subtraindo, fez com que o resultado diminuísse 10 unidades. Então, sempre que você reduzir aumentar uma certa quantidade no subtraindo, o resto da sua operação vai sofrer uma modificação de subtração daquela quantia. Então, se você aumenta 10 unidades no subtraindo, o resultado diminui em 10 unidades. Foi diferente do que nós fizemos na semana passada. Semana passada, nós tínhamos adicionado 10 unidades no minuendo. Ao aumentar no minuendo, o resultado, o resto também aumenta em a mesma quantidade de unidades, tá? Mas se você aumenta no subtraindo, o resto diminui nessa quantidade de unidades que havia sido adicionado no subtraindo, tá? E aí, com isso, então, vamos responder, né? Ele perguntou o que acontecia com o resto, né? Se nós adicionássemos 10 unidades ao subtraindo. Então, resposta: o resto é subtraído em 10 unidades, tá? E aí essa, vou botar um destaque aqui em vermelho, ela é a nossa resposta do exercício de número 1, tá? Da nossa lista. Agora vamos para a segunda questão, que é um exercício também da apostila. Olha lá. Um pai tem 35 anos e seus filhos 6, 7 e 9 anos. Daqui a 8 anos, a soma das idades dos 3 filhos menos a idade do pai será de... Bom, pessoal, vamos com partes, né? A gente sabe que o pai tem 35 anos e nós sabemos a idade dos 3 filhos. Daqui a 8 anos, como ele fala daqui a 8 anos, é futuro, tá? Então, tanto esses 8 anos passaram para o pai, quanto para cada um dos filhos, tá? Então, o pai que tinha, né, 35 anos, ele não tem mais 35 anos agora. Ele tem 35 mais 8, tá? Passou-se 8 anos. Então, agora, a idade do pai é de 43 anos, tá? Agora, vamos para o primeiro filho, tá bom? Filho 1, vou chamar assim.
primeiro filho tinha 9 anos, né? Que é o mais velho. Agora, o que está acontecendo? Aumentou 8 anos para ele também, não é isso? Que o tempo passa igual para todo mundo. Então, 9 mais 8, 17. Ele agora tem 17 anos. Filho 2, vamos lá. Filho 2. O segundo filho tinha 7 anos. Passaram-se 8 anos para ele também. Ele agora vai ter 15 anos, certo? E agora o terceiro filho, tá? Que era uma caçula. O caçula tinha 6 anos, passou-se 8 anos também para o caçula, né, da família. E aí agora o caçula tem 14 anos. Bom, então essas são todas as idades das pessoas envolvidas, sendo passado o tempo futuro para todo mundo. Aí está dizendo, a soma das idades dos 3 filhos, menos a idade do pai, será de... Então, o que nós vamos ter que fazer com as idades dos filhos? Somá-las, né? Que nem o texto está pedindo para a gente. Então, nós vamos fazer 17 mais 15 mais 14. E ele falou o que também, gente? Que depois de nós adicionarmos, né, somarmos as 3 idades dos filhos, nós vamos diminuir a idade do pai, menos a idade do pai, que é 43, tá? Então, essa é a conta que está sendo pedida. Então, nós vamos fazer primeiro aqui as 2 primeiras parcelas que estão ali, tá? O 17 e o 15. Então, 17 mais 15, gente, dá 32. Vou repetir o restante da nossa expressão, tá? Então, agora ficou 32 mais 14 menos 43. Agora nós vamos adicionar as 2 outras parcelas, 32 mais 14. 32 mais 14 dá 46, menos 43. Quanto que é 46 menos 43? 3, né? Então, com isso, qual é a alternativa correta? Então, a resposta correta é a letra B. Resposta a letra B, tá? Vou deixar aqui o vermelho destacar, tá bom? Então, da nossa segunda questão, a resposta é a letra B. Agora vamos para a terceira questão da lista. Sérgio e Carlinhos compraram 200 figurinhas. Destas, 36 eram repetidas. Então, destas, quando ele está falando das 200 figurinhas que eles compraram. Das figurinhas restantes, couberam a Carlinhos 10 figurinhas a mais que a Sérgio. Quantas figurinhas couberam a Carlinhos? Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, então, nessa situação? Então, vamos lá. Vamos ver quantas figurinhas ficaram para eles, já que dessas 200 figurinhas, 36 eram repetidas, né? Então, quantas são as figurinhas restantes? São as 200 iniciais menos 36, né? Eles diminuíram a quantidade de figurinhas. Quanto que dá 200 menos 36, pessoal? 200 menos 36 dá 164. Essa é a quantidade de figurinhas que restaram, tá? Ou seja, as que não estão repetidas, tá? Agora, esta quantidade de figurinhas, tá, pessoal? Ela vai ser distribuída entre os 2 amigos, entre o Sérgio e o Carlinhos. Então, se inicialmente ninguém ficasse com uma quantidade a mais um do outro, né? Vamos supor que eles ficassem com uma quantidade igual, o que nós teríamos que fazer com essas 164 figurinhas? Nós teríamos que dividir essa quantia de maneira igual para os 2. Então, como só são 2 pessoas envolvidas, nós vamos pegar essa quantidade restante, os 164 figurinhas, e vamos dividir por 2, tá? Então, 164 divididos por 2, ou a metade de 164, tá? É 82. Então, o que aconteceu aqui?
Se todos os dois recebessem a mesma quantidade de figurinhas, tanto o Sérgio quanto o Carlinhos, cada um receberia 82 figurinhas. Acabou. Só que, está dizendo assim no enunciado, o Carlinhos ficou com 10 figurinhas a mais que o Sérgio. Consequentemente, o Sérgio está com 10 figurinhas a menos, certo? Bom, o que a gente faz, hein, pessoal? O que a gente pode fazer, então? A minha sugestão, ao invés de nós fazermos essa divisão logo no início, é como se a gente pensasse o seguinte: em vez de 164 figurinhas, tiram essas 10 que o Carlinhos vai ficar a mais, tá? Vamos fazer 164 menos 10. 164 menos 10 dá 154. Essa seria a quantidade de figurinhas, tá? E aí, esses 154 é que vão ser divididos por 2, tá bom? Vamos lá. 154 divididos por 2. Se a gente dividir, pessoal, isso daqui, vai dar 77. Então, essa seria a quantidade de figurinhas para cada uma. Para cada um dos meninos. Tá bom? Acho que o outro raciocínio era melhor. Vou voltar atrás aqui, pessoal. Fazer o outro raciocínio. Fazer o outro mesmo. É melhor. Então, 164 divididos por 2. Bom, que deu 82. A gente já tinha feito isso aqui. Agora, olha cá. Prestar atenção no seguinte, gente. Dizer que Carlinhos tem 10 figurinhas a mais e Sérgio 10 figurinhas a menos, não é eu chegar nessa quantidade de 82, que é a quantidade de figurinhas que ficou para cada um, e dizer, olha só, Carlinhos, você agora vai ter 82 mais 10 e o Sérgio vai ser 82 menos 10, não. Tá? Porque se eu fizer isso, na verdade a diferença de figurinhas vai ser de 20 unidades. E aí não vai chegar no total de figurinhas que estava dito lá, que era 164, tá? Quando ele pede em 10 figurinhas, essa quantia de 10 figurinhas também é dividida por 2. Por quê, pessoal? Porque para eu adicionar 10, eu tenho que colocar 5 figurinhas a mais para o Carlinhos, e da quantidade do Sérgio eu tenho que tirar 5 figurinhas. Porque aí dessa maneira, aí sim, o Carlinhos vai ficar então com 10 figurinhas a mais do que o Sérgio. Quer ver como é que vai isso dar certo? Olha lá, Carlinhos. Carlinhos, então, tinha 82 mais 5, que foi da conta que a gente fez agora há pouco. Então, com isso, Carlinhos fica com 87 figurinhas. Tá? E o Sérgio, que tinha inicialmente 82 figurinhas, perdeu 5 figurinhas, ficando então com Sérgio Walk. Faltando, então, ele ficou com 77 figurinhas. Olha lá, de 87 para 77 não são 10 unidades de diferença? O Carlinhos não ficou com 10 unidades de figurinhas a mais? Então é isso, pessoal. Então, quando você colocar figurinhas a mais ou a menos, essa quantia, um ganha, mas o outro perde também. Então, você não vai simplesmente adicionar a quantidade que estava no texto diretamente sobre o valor que foi dividido, porque senão a diferença entre as quantias fica discrepante, e aí não vai bater com o que o texto está falando para a gente. Como a pergunta só era a quantidade de figurinhas que Carlinhos tinha, eu vou dar um destaque aqui. Então, Carlinhos ficou, tá, com 82 figurinhas, tá? Agora, pessoal, vamos para a última questão da nossa lista. Está dizendo assim, ó. Gláucia, se Gláucia tivesse R$17 a mais do que tem, poderia comprar um par de sapatos que custa R$52 e uma calça que custa R$72. Bom, pessoal,
Então, vamos com calma. A Gláucia pretende comprar o par de sapatos e a calça. Então, vamos ver primeiro qual é o custo que a Gláucia teria se ela tivesse o dinheiro completo, tá? Então, o par de sapatos mais a calça, tá? Quanto que vai dar? O par de sapatos é R$52 e a calça custa R$72. 52 mais 72, pessoal, dá 124. Então, ela teria que ter R$124 para conseguir comprar essas duas coisas, tá? Só que ela não tem esse dinheiro todo. Falta R$17 para ela conseguir comprar. Então, quer dizer que dessa quantidade de dinheiro, na verdade, a Gláucia, vamos retirar R$17. Não é isso? Porque se ela tivesse, da quantidade real que ela tem, adicionando 17 é que vai dar 124. Então, para descobrir o valor que ela tem, nós vamos pegar o total da compra e diminuir R$17, tá? E aí, 124 menos 17, pessoal, dá R$107. Então, essa é a quantidade de reais que a Gláucia tem, tá? Então, resposta... Gláucia tem R$107, bom? Ou a gente escreve por extenso reais ou coloca o RS cifrão. Destaque aqui em vermelho, tá? Então, pessoal, com isso a gente conclui a correção da nossa lista de exercícios, tá? Tenham um bom recesso, façam a lista de exercícios que foi enviada essa semana para vocês. E aí, em agosto, a gente faz correção dessa lista. Um beijo e até a volta às aulas.